Bom, então hoje nós vamos falar da segunda parte de órgãos de execução penal. Na aula passada, nós contávamos o caso do bandido da luz vermelha, né? O bandido da luz vermelha é um exemplo de desinternação, mas não é o exemplo de desinternação que eu tenho nesse slide. Nesse slide, nós temos um exemplo de uma pessoa que foi submetida a uma medida de segurança e que, por cessarem os motivos de sua periculosidade, ela foi desinternada. Então, a competência para determinar desinternação, o restabelecimento da situação anterior, é do juiz da execução penal. Vamos recapitular. Uma pessoa que é inimputável porque não tem consciência do fato, porque não tem capacidade de entender o caráter ilícito do fato, determinar-se de acordo com esse entendimento, ela é submetida, ela sofre uma absolvição imprópria. Professor, o que é absolvição imprópria? É aquela absolvição em que efetivamente fica provada a autoria e a materialidade do crime, mas que o condenado, na verdade, não vai cumprir pena, não é imposto uma pena, porque ele é inimputável. Nesse caso, é aplicada a ele uma medida de segurança. Imaginemos que durante a instrução, durante a execução penal, ele retoma o sentido da inteligência. Fica bom da doença. Se ele ficando bom da doença mental, ele vai ser desinternado. E essa desinternação será feita pelo juiz da execução penal. Competência para determinar o cumprimento de pena ou de medida de segurança em outra comarca. Meus amigos, a competência para determinar o cumprimento de pena em outra comarca é do juiz da execução penal. É ele que vai determinar que aquele preso que está cumprindo a pena na delegacia de polícia lá de Conceição do Araguaia seja transferido para a penitenciária de redenção. E atenção, essa transferência só vai se dar se apurada não só a conveniência da medida, senão também a existência de vaga. Evidentemente que um preso que pede a transferência de uma delegacia de polícia para cumprir pena no estabelecimento penitenciário, nós temos que ter a vaga, porque senão nós não vamos poder transferir esse preso. Mas esse incidente que se instaura para fazer a transferência de uma comarca para outra é um incidente que é feito pelo juiz da execução penal. Competência para determinar a remoção do condenado na hipótese prevista no parágrafo 1º do artigo 86. Bom, esse parágrafo 1º diz que a União Federal poderá construir estabelecimento penal em local distante da condenação para recolher os condenados quando a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio condenado. Meus amigos, nós sabemos que existe esse dispositivo justamente para fundamentar as nossas penitenciárias federais. A intenção do governo federal é criar uma penitenciária federal em cada uma das regiões. Vamos ter uma na região norte, nós vamos ter uma na região nordeste, nós vamos ter uma na região centro-oeste, nós vamos ter uma na sudeste, nós vamos ter uma no sul. Nós já inclusive temos essa do sul, vocês sabem que fica em Santa Catarina. Como é que é o nome? Catanduvas. É a penitenciária federal. Essa penitenciária federal, ela foi construída para aprisionar detentos cuja
personalidade, cuja culpabilidade, cujo juízo de censura feito a esse tipo de detento é altíssimo. São os criminosos de altíssima periculosidade. Ora, a competência para determinar essa remoção também é do juiz da execução penal. Aqueles presos que forem presos de alta periculosidade, estão envolvidos com tráfico de drogas internacional, estão envolvidos com crime organizado, estão envolvidos com crimes de extorsão mediante sequestro, todas essas situações justificam que o juiz da execução penal transfira esses detentos para essas penitenciárias que têm um grau de segurança maior, que têm um regime mais rígido, para evitar que eles continuem dentro da cadeia se comunicando com o crime organizado. Zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança. Uma das obrigações do juiz da execução penal é zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança. Mas aqui nós temos um dilema. Qual é o dilema? Em virtude da falta de vagas nos estabelecimentos penitenciários, nós temos visto juízes de execução, com a aquiescência do Ministério Público, conceder regime aberto na modalidade de prisão domiciliar para presos que, na verdade, deveriam cumprir pena em regime fechado. Professor, isso é legal? Não, isso é ilegal. Se ele foi condenado a um regime fechado, ele deveria cumprir a pena no regime fechado. Mas, como em algumas situações nós temos presos que não conseguem vaga no regime fechado, a única saída que os promotores e juízes da vara de execução têm encontrado é submeter o preso à modalidade de prisão domiciliar. Repito, isso é uma violação do artigo 117 da LEP, mas infelizmente é feito pela ausência de vagas. Inspecionar mensalmente estabelecimentos penais. Aqui eu queria contar uma historinha que aconteceu comigo. Eu fui designado para responder por 3 dias por uma comarca chamada Tailândia, que fica no estado do Pará. E eu, no exercício da minha função de promotor de justiça, fiquei horrorizado porque eu fui fazer uma visita carcerária lá na delegacia de polícia e fiquei sabendo que nenhum promotor e nenhum juiz compareciam naquela delegacia de polícia há mais de 6 meses. Existiam presos ali que não tinham sido interrogados, presos que estavam presos irregularmente, tá? Guias de recolhimento forjadas. Então, essa obrigação que é do juiz e também é do Ministério Público, infelizmente não vem sendo desempenhada a contento pelos nossos magistrados, nossos promotores de justiça. E isso é uma função de extrema relevância. Por quê? Porque se tu não fores na delegacia de polícia verificar a situação do preso, tu não vai saber se foi feito flagrante, se ele está preso legalmente, através de flagrante delito, se houve contra ele uma prisão preventiva. Como ele é preso, está preso, nós temos prazos processuais que devem ser cumpridos. Por exemplo, a oitiva de testemunha de um processo de réu preso não pode demorar mais de 20 dias, sob pena de se caracterizar o constrangimento ilegal e tu, como advogada do preso, entrar com uma ordem de habeas corpus, porque está excedendo o prazo legal para o cumprimento daquela medida. Então, inspecionar estabelecimentos penais é competência, também é atribuição do juiz, como também do promotor de justiça. Compor e instalar o conselho da comunidade. Meus amigos, cai uma pergunta na prova muito interessante. Qual é o princípio constitucional
constitucional que fundamenta a criação do Conselho da Comunidade? Qual é o princípio constitucional que dá fundamento à criação do Conselho da Comunidade? Eu diria, qual é o princípio constitucional que fundamenta a criação desses conselhos que nós vemos, o Conselho da Saúde, o Conselho da Educação, o Conselho da Infância e Juventude, né, o Conselho Tutelar, o Conselho da Comunidade e outros conselhos que nós temos, o Conselho da Mulher e etc. Qual é o princípio que fundamenta esses conselhos? É o princípio da democracia participativa. O Brasil adota o princípio da democracia participativa. O que é isso? É a composição de conselhos em determinadas áreas compostos por pessoas da administração pública e da comunidade. A composição é paritária. Tu vais ter sempre pessoas da área jurídica, advogados nomeados pela OAB, professores de direito penal e processo penal. Tu vai ter pessoas da comunidade. Esse conselho vai inspecionar as penitenciárias locais, vai formular relatórios, vai pedir providências. A participação da comunidade na elaboração dessas políticas públicas relacionadas com os presos é extremamente importante. Nós vemos que muitos juízes não dão importância para a composição e instalação desse conselho. O Conselho da Comunidade, ele deve ser composto, aqui eu não coloco aqui, eu digo apenas, nós vamos ver ele especificamente, aguarde só um minutinho que nós vamos falar sobre ele, mas cabe ao juiz da execução a sua composição e instalação. Emitir anualmente atestado de pena a cumprir. Essa obrigação está prevista na Lei 10.713, de 13 de agosto de 2003, que acrescentou o inciso 16 ao artigo 41 da LEP. Tá? Para que serve esse atestado? Ora, nós sabemos que muitos presos, infelizmente, acabam cumprindo mais do que a pena pela qual eles foram condenados. Não é raro nós encontrarmos presos que têm cumprido pena acima da sua condenação. A pessoa é condenada a 8 anos, cumpre 9, 10, 11 anos. Daí porque existe a obrigatoriedade anualmente de se emitir um atestado de pena a cumprir. Esse atestado de pena a cumprir, que é entregue para o preso, tem como objetivo evitar que o preso permaneça no cárcere por mais tempo do que deveria. Se ele sabe que ele só tem 3 anos para cumprir, cada ano que passa, no outro ano ele vai ter um atestado que comprova que ele só tem 2, no outro só vai ter 1, e assim, com esses atestados, ele vai poder comprovar que ele já cumpriu a pena pela qual ele foi condenado. MP. Vocês sabem que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, né, que defende os interesses individuais indisponíveis. Na execução penal, o Ministério Público, ele pronuncia-se sobre todos os incidentes da execução. Quando ele não for dominus litis, quando ele tomar a iniciativa de requerer os benefícios da lei, ele será custos legis. Ele trabalhará no processo como fiscal da lei. O papel do Ministério Público é extremamente importante. Vamos dar uma olhadinha aqui nas incumbências do Ministério Público.